Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Vamos hoje ver a mensagem de número 168, cujo título é De Madrugada. De Madrugada. O versículo destacado por Emmanuel está em João, no Novo Testamento, versículo 1 do capítulo 20. Temos lá. E no primeiro dia da semana, domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra removida do sepulcro. Então, nós temos aí a passagem que acontece depois da crucificação. Jesus é crucificado na sexta-feira. No domingo, aquele terceiro dia que ele disse que voltaria, não é? Mas não é, Cristina, não é só o segundo dia, né? Sexta, sábado, domingo, segundo dia. Só que os judeus contavam o dia como já o primeiro. Então é sexta, sábado, domingo. Por isso, terceiro dia, domingo, tendo sido ele crucificado na sexta-feira. Maria vai cedo e ela vai cedo levando óleos para ungir o corpo do mestre. Isso era um hábito, não é? De honrar aquele que havia partido, fazia parte das homenagens ao falecido. E então ela encontra lá, porque não era um túmulo, um buraco no chão. Os corpos eram enterrados em, vamos dizer, caverna. Tinha uma porta que, na verdade, era uma pedra redonda que tampava ali a entrada do lugar onde o corpo estava enterrado. Então, Maria chega ali e encontra a pedra removida. E o túmulo estava vazio. É exatamente nesse momento em que ela vê um homem e se dirige a ele, achando que ele é o jardineiro, e pergunta pelo corpo do Senhor, e ela não o reconhece até que ele a chama Maria. E ela então responde Rabone, ou Rabi, né, mestre. Ela o reconhece quando ele fala com ela. E esse é o momento. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra removida do sepulcro. Não vamos esquecer que neste momento os apóstolos tinham sumido, estavam com muito medo. Inclusive, quando Jesus aparece entre eles em Jerusalém, aquela primeira aparição em que Tomé não está entre eles, e aí depois Tomé não acredita e diz que só acredita se botasse a mão na pleura, não é? Na ferida que Jesus tinha no peito, e pudesse tocar nas chagas dele. Na segunda vez ele aparece de novo, e estão todos sempre fechados em casa, escondidos. E da segunda vez, então, ele fala a Tomé, não é? Para que ele tocasse. Isso na segunda vez. Então lá, isso tudo acontece, os apóstolos todos com medo de serem presos. Afinal, aquele que se dizia rei foi preso, foi morto, e eles então se esconderam para não serem presos também. Ela, no entanto, não se escondeu, não. Ela foi fazer o que tinha que ser feito para honrar aquele que tinha partido, ungir o seu corpo.
Estava lá no domingo de madrugada para fazer isso, mas não encontrou o corpo. Emmanuel comenta então esse versículo que encontramos em João da seguinte forma: não devemos esquecer a circunstância em que Maria de Magdala recebe a primeira mensagem da ressurreição do Mestre. E aqui nós falamos um pouco sobre isso. No seio das perturbações e desalentos da pequena comunidade, a grande convertida, Maria de Magdala, não é, que era uma pessoa que tinha uma vida extremamente comprometida antes de encontrar Jesus, a grande convertida não perde tempo em lamentações estéreis. Estéreis por quê? Porque as lamentações são estéreis. Porque não faz o tempo voltar atrás, porque não ia devolver o mestre. Lamentar não ia resolver. Lamentações estéreis. Nem procura ela o sono do esquecimento. Estava lá, ainda escuro. Os companheiros haviam quebrado o padrão de confiança. Estavam apavorados. Entre o remorso da própria fraqueza, porque o único que ficou ali, ao pé da cruz, junto de Maria, sua mãe, mãe de Jesus, foi João, o único dos 11 apóstolos, já que não contamos mais com a presença de Judas, que havia se suicidado. Então, dos 11, 10 haviam fugido, se escondido. Apenas João ficou ali, testemunhando a sua confiança junto a Maria, aos pés da cruz. Então, Emmanuel diz: entre o remorso da própria fraqueza e a amargura pelo sacrifício do Salvador, cuja lição sublime ainda não conseguiam apreender, confundiam-se em atitudes negativas. Vamos ser presos, vamos ser mortos, o que será de nós? Pensamentos contraditórios e angustiados castigavam-lhes os corações. Madalena, contudo, com ela foi diferente. Madalena, contudo, rompe o véu de emoções dolorosas que lhe embarga os passos. É imprescindível não sucumbir sob os fardos. Então, não se deixar, não é? Soterrar pelas dores daquele momento. É imprescindível não sucumbir embaixo dos fardos, do peso, transformando esses fardos, acima de tudo, em elemento básico na construção espiritual. É usar a pedra do caminho para construir a estrada, para construir a escada de ascensão. Então, é transformar esses fardos em construção, em elemento básico na construção espiritual. E Maria resolve não se acovardar diante da dor. Porque o Mestre fora imolado na cruz, não seria justo condenar-lhe a memória bem-amada ao esquecimento ou à indiferença. Aí dissemos, não é, que ungir o corpo com óleos era algo muito importante a fazer depois da morte dos entes queridos. E ele nos diz, Emmanuel, vigilante, atenta a si mesma, antes de qualquer satisfação a velhos convencionalismos, vai ao encontro do grande obstáculo que se constituía do sepulcro. Muito cedo, e era um grande obstáculo, não era? Poderia estar sendo vigiado pelos guardas, e ainda por cima ela sabia que teria que enfrentar uma grande pedra. Ela era uma mulher, né? Ia ter que tirar aquela grande pedra, mas
Isso eu vejo lá. Não é? Quando a gente tem, às vezes, um problema, ai, como eu vou fazer? Como eu vou fazer? Isso eu vejo lá. Porque o fato é, vamos dar continuidade aos nossos projetos, confiantes, não é? Nos nossos projetos. Vamos fazer a nossa parte para que eles se realizem. Vamos, é claro, nessa nossa parte, dar tudo de nós, como ela estava ali também dando. Ela levou os olhos para fazer a unção. A parte dela, ela estava fazendo. Mas haviam determinados detalhes que ela não sabia como iria resolver, mas isso não foi suficiente para que ela se detesse, ou melhor, se detivesse. Então, vai ao encontro do grande obstáculo que se constituía do sepulcro muito cedo, precedendo o despertar dos próprios amigos, e encontra a radiante resposta da vida eterna. E então ela vai correndo avisar, não é? Quando ela vê que está depois vazio, ela vai, conta, e eles não acreditam nela. E Pedro e João correm até o sepulcro e verificam que realmente Jesus não estava lá. Emmanuel conclui nos dizendo, rememorando esse acontecimento simbólico, confiança de Maria em fazer o que era certo, não perdendo tempo com lamentações, rememorando esse acontecimento simbólico, recordemos nossas antigas quedas, por havermos esquecido o primeiro dia da semana. Está ali, não é? Nos chamando o primeiro dia da semana, domingo. Domingo. Qual é a origem da palavra domingo? É uma palavra de origem latina. Dies Dominicus, dia do Senhor. E eu achei bastante interessante de ele ter dito, por havermos esquecido o primeiro dia da semana, trocando em todas as ocasiões o mais cedo pelo mais tarde. Existe uma expressão bem interessante que é mais cedo ou mais tarde isso acontecerá. Mais cedo ou mais tarde eu acabo fazendo isso. Mais cedo ou mais tarde. Então, ele diz aqui que muitas vezes no passado nós trocamos o mais cedo pelo mais tarde. Hoje, ele nos traz Maria de Magdala, que trocou o mais tarde pelo mais cedo e que esperou a semana, né, domingo. E lá estava ela, muito, muito cedinho para fazer, não se detendo diante das dificuldades, o que deveria ser feito. Muito, muito bom. E o que devemos fazer? Façamos antes cedo do que tarde, não é? Vamos orar a Jesus? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelos desafios que nos visitam, nos convidando a exercitarmos tudo o que aprendemos contigo, Senhor. Fortalece-nos em nossa fé, que estejamos vigilantes, Jesus. Ajuda-nos a nos lembrarmos da prece. Abençoa, Senhor, nosso anjo guardião, nossos lares, famílias e afetos. Abençoa igualmente, Jesus, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento estejam em sofrimento. Que as tuas bênçãos, Jesus, estejam em nós e entre nós hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.